Boa noite! Agora lanterna do Abe e temos imagens, hein, Eric? Temos imagens, não é não? É isso aí, Abrão. O bicho tá pegando, hein? O pessoal tá falando abertamente já. E é aquilo que você sempre fala, né? Quando já tá falando abertamente, imagina o que é que já não tá pronto por trás, né, cara? Quando perdeu a vergonha, o cara já está sentando e fazendo corrupio, Que não é não? isso. E o e para variar, assim, putz, eu tinha certeza que o Bill Gates estava envolvido nisso até a medula. Eu tinha certeza. Há muito tempo eu tenho uma impressão, é como quando eu baixei lá no Mac, falei, pô, isso daqui é o Jorge Paulo Lema, certeza que pô, na hora deve, pessoal de todos, eu diria que eu diria que quem mais ficou magoadinho comigo foi o Rodrigo Maia, com certeza, e a turma do Jorge Paulo Lema, todos pela educação, que eles estavam já querendo fazer no ensino superior brasileiro a mesma coisa que eles fizeram na Ambev e nas lojas americanas. Mesma coisa. Uma mistura das boas práticas do Jorge Paulo Lema. Mas o que eu posso falar? O Bill Gates eu acompanho por uma questão de usuário, né? Eu sou usuário do software. Eu acompanhei a trajetória da Microsoft. E foi uma trajetória muito antiética, do ponto de vista de mercado, contato. Ao longo da vida, eu sempre acompanhei esse cara, ele sempre foi muito esquisito, nunca confiei. E ele está seguindo os mesmos passos do John Rockefeller, né? Ele entrou na área da saúde e não tem condição, capacidade técnica para jogar um jogo. O produto dele nunca foi revolucionário como é do Elon Musk ou do Dell. Tanta gente que conseguiu surfar a onda, mesmo pessoas massas, tá? Mesmo pessoas massas. Ele não, ele jogou um jogo do monopólio, ele conseguiu um contrato ali na IBM para utilizar o DOS, ele que fazia, e a partir daí ele tinha um diferencial, expulsou as outras empresas de software, e foi o monopólio que ele obteve, quebrou agora, mas ele nunca se reinventou, né? Basicamente ele compra terra dos Estados Unidos, e a outra coisa ele faz esse tipo de maldade aí, que ele tá armando com, assim, toda a pinta que tá armando para fazer mal. Tem outros, muitos outros. Tem Organização Mundial da Saúde, tem Organização Mundial da Saúde, tá todo mundo junto e misturado. Tem sociedades, tem também. Passa o vídeo, Eric, é inacreditável. É inacreditável como eles estão abertamente falando. Vamos lá, vou colocar aqui, tá legendado. Tem até um outro vídeo que o Arthur me passou, vou legendar ele rapidinho aqui enquanto vocês assistem esse, beleza? Vamos lá, Abrão. Attention this time. Eric, eu vou pedir para passar de novo, porque repara o sorriso de psicopata do Bill Gates, como ele fala, ele está rindo. Ele está rindo quando ele está falando que vem outra, que teremos, que haverá.
É inacreditável como ele está deixando rastro, como ele está rindo, está fazendo abertamente. Põe de novo. É inacreditável. Está o Fauci, está o cara da Organização Mundial da Saúde, está todo mundo ali, meu. Está vindo. Dessa vez veremos. Hoje eu ainda falarei quais são os prováveis vetores da próxima pandemia. Põe. Por favor, repara o sorriso de psicopata desse cara. Be an attention this time. Abraão, eu vou colocar um outro aqui que o Arthur mandou, o Bill Gates falando de vacina. Eu E traduzi o cara rapidinho na rindo, IA. cara. O que me choca é ele tá dando risada, cara. Ele dá risada. Dessa vez eles verão. Dessa vez eles verão. Ele... Cara, Eu vou colocar um aqui dele falando das vacinas. Depois a gente volta nessa risada dele. Eu traduzi rapidinho aqui agora que o Arthur mandou. Se tiver algum erro aí, me desculpe, hein? Vamos lá. One of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. É isso aí. é um vídeo antigo dele. A população do mundo estava em 6,8, deve ter uns 10 anos esse vídeo. Esse cara é muito mal. Cara, muito mal. E ele não está sozinho, entendeu? Porque, veja, essa turma trama mesmo. Felizmente eles cometem erros. Mas sai mais um, eles estão planejando. Sai mais um. Eles podem ter que falar, agora com essa pandemia, agora tentaremos fazer o imposto. O imposto mundial fala-se abertamente. O imposto mundial fala-se abertamente. FMI, ONU, Banco Mundial, fala em cima da mesa, está falando. Governo mundial não está muito distante. A Agenda 2030, é uma realidade. A Michele me perguntaram no Weintraub Sem Filtro, e você acha que existe a Agenda 2030? É oficial, está escrito. E existe a parte oficial, imposto mundial está aberto, tem um monte de coisa aberta, governo mundial, e existe a parte oculta, que é diminuir a população mundial. Tá? Isso é a parte oculta. Então, como seria isso, a próxima pandemia? Vem uma próxima pandemia, os governos do mundo inteiro ficam imobilizados, as sociedades, as nações apavoradas, e eles impõem uma agenda deles. É assim que funcionaria. O que eu acredito que seriam os vetores de uma próxima pandemia? Tem que ser eu acredito que é uma doença propagada pelo ar, pela água, não por troca de fluidos humanos. Isso é, não é doença sexualmente transmissível, não acho que é uma AIDS, e também não acho que não é raiva, entendeu? Que vai saliva, mordida, porque é assim, você começa a ler, aí a imaginação limite, né?
se você turbinasse a raiva, tivesse um vetor de uma raiva, uma coisa assim, poderia ser muito próxima de um cenário de zumbi, né? O cara fica louco, fica ensandecido, gritando, que é um cachorro louco, de raiva, né? Raivoso, e tem. Então, se tivesse uma mutação, se eles fizessem uma mutação, pegassem a raiva, fizessem uma mutação, trabalhassem ela, poderia se desencadear uma doença horrorosa, ou pavorosa, pavorosa. Pavorosa. Poderia trabalhar a raiva no laboratório e soltar isso. A ideia de ser um fungo, eu não acho que é tão factível, mas é só um palpite pelo que eu leio, eu não sou biólogo para afirmar. A raiva seria um cenário, né? Seria uma doença à la zumbi, uma raiva trabalhada geneticamente para o cara durar mais tempo, não morrer tão rápido, passar mais fácil com mordida, cuspida, qualquer coisa do gênero. Então não dá para descartar, mas eu não acho que será isso. Tem algumas doenças que estão prontas já. Uma é a varíola. Ela foi extinta no mundo. Acabou quando eu nasci. Já tinha acabado quando eu nasci, tanto é que a minha mãe, médica, ela falou, olha, se fosse 5 anos antes eu até daria, mas hoje em dia não faz sentido eu dar para o meu filho pequeno, porque está extinta, está sob controle, acabou. E é uma vacina muito pesada. Então eu não tomei. Então quem nasceu ali no começo dos anos 70, 1970, foi a última geração que tomou a vacina da varíola. Sobrou uma ampola isolada com a doença na Rússia e um nos Estados Unidos, para caso volte, alguém solte, eles conseguirem fazer a vacina a tempo, de evitar uma catástrofe. Não mata todo mundo, assim como a Covid não mata todo mundo. Mas é uma doença horrorosa, horrorosa, horrorosa. Tá? E rápida transmissão, muito rápida, imobiliza, a pessoa fica cheia de bolha, pus, fede muito, a pessoa fica toda marcada, depois bexiguenta. É uma doença que a gente nem sabe mais do que se trata, acabou, e é pesadíssimo. Não é que vai matar 10% da população mundial, mas paralisa, porque é uma população virgem, né? Hoje em dia, ninguém mais tem anticorpo para varíola. Se soltar turbinada ainda, né? Fazendo um tratamento genético bacana na varíola, estrago gigantesco. A outra coisa, então, varíola, eu acho que é uma. A outra é uma coisa que há muito tempo eu escuto, muito tempo, assim, na época do mercado eu já escutei. Saiu matéria, inclusive, se eu não me engano, na The Economist. Foi numa dessas revistas, ou foi The Economist, ou foi The Spectator. Eu não lembro qual. É Black Pox. Black Pox é pegar o sarampo e turbinar. Fazer um sarampo turbinado. Também seria terrível, terrível. Ebola. Ebola também é um que podem pegar, turbinar e espalhar, porque o ebola tem esse problema de ser transmissível só por fluidos corporais. Se fizer uma transmissão mais resistente, que dura mais o bicho fora do corpo humano, tal, eles podem tornar uma doença muito, muito pesada do ebola. E o último é voltar com uma gripe dessas aí, modificada geneticamente. Eu acho que são esses 4. Ebola, eu acho. Ebola, um vírus novo de gripe, a varíola turbinada ou sarampo turbinado. São esses 4. Pode ser o da raiva? Já escutei também, já vi, mas não creio. Eu diria na probabilidade, vai. Raiva, menos provável, raiva, ebola, e aí vem varíola, sarampo e Covid. São esses 5 vetores. Para cada um desses 5 vetores diferentes, é guerra biológica, é o que foi falado ali, tá?
eu não sei se foi o cara da Organização Mundial de Saúde ali, eu nem me lembro da ordem, porque o sorriso do Bill Gates, a cara de felicidade do Bill Gates me tira a concentração. Mas são 5 vetores que eu consigo imaginar por onde viria, tá? São esses 5 vetores. E para cada um deles, como nós nos protegeremos num cenário desse? Para cada um deles é uma proteção diferente. É um mecanismo diferente, é uma forma diferente. Sobre isso, a gente pode fazer mais programas do Weintraub Sem Filtro no futuro, tá? Acho que são esses 5. E se alguém estudar, ler, descobrir outro vetor, avisa. Tirando isso, tem a questão dessa modificação, essas, entre aspas, tratamentos genéticos que eles chamam de vacina, que também geram um monte de problemas que o Arthur apresentou no programa dele. Gera um monte de problemas, foi feito com DNA de outros animais, macacos, etc., que gera um aumento. Uma das vacinas confirmou, gera um aumento exponencial de turbocâncer. Então é isso, gente. Se materializou, as coisas estão todas abertas. O que a gente alertava, que parecia a teoria da conspiração, maluquice, nós são louquinhos, tudo bobagem. Primeiro, a reação que o Arthur conduziu rápida de achar médicos, como o doutor Luciano, como tantos médicos estão hoje aqui no Farol, ou como o saudoso doutor Vlad Zelenko. O Arthur achou um monte dessas pessoas e apresentou, né? O Brasil foi um dos países que mais tinha tratamento precoce, que o Bolsonaro ridicularizou falando da cloroquina e da ivermectina, mas não é só isso, era um tratamento mesmo, que você fazia na condução, e eu dou meu testemunho que eu sobrevivi graças a esse tratamento. Feito na época pelo Dr. Luciano. Com a ajuda, o Dr. Zelenko também estava muito presente naquele momento. Estava vivo ainda, apesar de já estar com câncer bem avançado. Então é isso, gente. Tem esses 5 que eu consigo imaginar. Se algum dos médicos do Farol pensar, alguém do Farol que pesquisa, mas pesquisa mesmo, não vai lá escutar o Monark, né? Ou Kim Kataguiri, né? Pesquisar em revista mesmo, ponderar, ver algum outro vetor, me fala, a gente inclui. Mas eu pretendo começar a pensar nesses 5 vetores, como a gente poderia lidar. Cada um deles é uma reação diferente. É isso, Eric. Vamos para as perguntas? Antes das perguntas, tem uma notícia que você pediu para colocar, ó. Ah, sim. A vantagem que existe, porque é possível, não acho que seja provável, mas é possível que desmontem essa rede do mal. Não acho provável. Sei lá, 20% de chance, 15% de chance que consigam desmontar essa estrutura maligna. Por quê? Porque pegaram e estão indo para cima da periferia. Então, é assessor do FAUT, é aqui, é acolá. Quem pegou? Aqui nos Estados Unidos ainda tem parlamentar, ainda tem pessoas, líderes que lutam para defender a classe média, a população, as pessoas. Ainda tem. No Brasil não tem. O astronauta está preocupado em pegar recibo de, sei lá, 3, 4 mil reais do almoço que ele teve no Outback. Michele não vai te defender. O Damares não vai te defender. O Nicolas não vai te defender. Não vai. Mas aqui nos Estados Unidos tem alguns parlamentares que estão atentos. A classe média aqui nos Estados Unidos ainda está mais preservada. Pode ser que eles consigam, botando os caras na cadeia. O Fauci, como ele recebeu perdão presidencial, e ele tem muitas costas quentes, o Fauci seria o ideal, botar ele na cadeia e ele abrir o bico. Grande chance de suicidarem o Fauci, né? Mas talvez eles peguem o círculo ao redor do Fauci e um deles abra o bico. Abrindo o bico,
talvez dê para pegar, de repente, um cara como o Bill Gates. Se pegar um cara como o Bill Gates, vai pegar mesmo, acabar com o dinheiro dele, tudo, limpar o patrimônio desse cara. Não descarte, porque, veja, se provar que foi feito, ele tinha o dedo dele, o patrimônio de bilhão dele tem vários 300 bilhões, não dá para começar a tapar o buraco do dente do estrago que foi feito. Aí desmonta bonito, né? Mas não vejo como sendo o cenário mais provável. É possível 10%, 15%, 20%, tá? Mas a gente tem que começar a se preparar. Qual o prazo? Veja, a Covid foi 2020, 21, 22. Eu diria que a gente tem até 2030 para se preparar. Tá? Mas é um palpite assim muito. Chute total. Então, chute. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de educated guess. É um palpite ponderado, assim. Não é um chute bobão assim, mas acho que 10 anos. Tá? Entra cenário de guerra no meio, se tiver guerra pode postergar um pouco, estabilizou, isso está em gestação. As estruturas não foram desmontadas. Beleza? Era isso, vamos para as perguntas? Vamos lá, Abraão. Tem umas perguntas interessantes aqui. Eu vou ler primeiro as Assim, do... vamos despedir, né? Você que é não verdade. tá, você que não é membro do canal, do Farol, seja do Farol, seja do meu canal. Desejo a você um bom final de semana. Aproveite, tá? Um grande abraço e ó, fica com Deus. Tchau.